Livro 3, 30 de dezembro de 1913, 14 de janeiro de 1914. 30 de dezembro de 1913. Todas estas coisas me afastam tanto da minha ciência, com a qual eu acreditava ter um compromisso firme. Através dela, eu quis servir a humanidade. E agora, minha alma, me levas a estas coisas novas. Sim, é o mundo intermediário, o mundo sem caminhos, o mundo multiplamente cintilante. Eu esqueci, alcancei um novo mundo que antes me era estranho. Não vejo caminho nem ponte. Aqui deve se tornar verdade o que eu acreditava sobre a alma, ou seja, que ela conhece melhor o seu próprio caminho e que nenhuma intenção pode ditar-lhe um caminho melhor. Sinto que uma grande parte é cortada da ciência. Creio que isso é necessário para o bem da alma e de sua vida. Atormenta-me o pensamento de que tudo isso deva acontecer por mim e que talvez ninguém possa obter luz daquilo que eu consiga trazer à superfície. Mas a minha alma exige esse desempenho. Devo poder fazer isso também apenas para mim, sem esperança, por amor a Deus. É verdadeiramente um caminho difícil. Aqueles anacoretas dos primeiros séculos cristãos, porém, fizeram eles coisa diferente? E foram eles, porventura, os piores ou mais inúteis das pessoas que viviam na época? Dificilmente, pois foram eles que tiraram as consequências mais rigorosas da necessidade psicológica de seu tempo. Abandonaram mulher e filho, riqueza, glória e ciência, e se voltaram para o deserto, por amor a Deus. Assim seja. O deserto, areia amarela por toda parte, acumulada em ondas. Um sol terrivelmente irracível. O céu azul como aço. O ar tremulando sobre a terra. À direita, um profundo e rochoso vale com um leito seco de rio. Algum capim lânguido e algumas sarças empoeiradas. Na areia, vejo pegadas de pés descalços que vão do vale do rio para o planalto. Eu as sigo, e elas me levam para a esquerda ao longo de uma alta duna. Onde a duna despenca, as pegadas se voltam para a direita. Elas parecem ser frescas, entre elas pegadas mais velhas, semi-apagadas. Eu as sigo com atenção. Elas sempre seguem para a direita, aparentemente, ao longo da outra encosta da duna. Agora elas se voltam ainda mais para a direita e se unem a outro conjunto de pegadas. É o mesmo rastro que eu já seguia, o rastro que subia do Vale Rochoso. Surpreso, sigo as pegadas que agora me levam para baixo. Logo alcanço as rochas quentes e avermelhadas, estranhamente corroídas pelo vento.
Na pedra, o rastro se perde, mas vejo onde a rocha despenca em degraus e desço. O ar arde, e a rocha quente queima a sola dos meus pés através das sandálias. Agora alcancei o fundo. E aí estão novamente as pegadas na areia. Elas seguem os meandros do vale por pouca distância. Então me encontro diante de uma pequena e miserável cabana com telhado de caniça e paredes de tijolo de lama. Uma prancha bamba serve como porta, na qual foi pintada uma cruz com tinta vermelha. Eu a abro silenciosamente. Um homem esbelto, de crânio calvo e de pele morena escura, envolto em um simples manto de linho branco, está sentado numa esteira, encostado na parede da casa. Sobre seus joelhos está um livro em pergaminho amarelado e linda caligrafia negra. Um livro grego. O Novo Testamento, sem dúvida. Estou com uma anacoreta do deserto líbio. Eu te incomodo, pai? Pergunto em voz baixa. Não incomodas, mas não me chames pai. Sou um homem como tu. O que desejas? Venho sem desejo. Cheguei por acaso a este lugar no deserto e no alto encontrei pegadas na areia que, em círculos, me levaram até ti. Encontraste os rastros de minha caminhada diária ao nascer do sol e ao cair da noite. O tom de sua voz é calmo e natural. Nenhuma surpresa sobre o forasteiro, nenhuma curiosidade e nenhuma pose. Perdoa-me se eu interromper tua devoção. É, porém, uma oportunidade rara de eu estar contigo. Nunca vi um anacoreta antes. Encontrarás vários outros mais adiante neste vale. Alguns têm cabanas como eu, outros residem nos túmulos que os antigos escavaram nas montanhas. Habito no ponto mais alto do vale, porque aqui é o lugar mais solitário e silencioso, e porque aqui estou mais próximo da paz infinita do deserto. Estás aqui há muito tempo? Vivo aqui há talvez 10 anos, mas realmente não consigo me lembrar com exatidão há quanto tempo. Poderiam ser alguns anos a mais. O tempo passa tão rápido. O tempo passa rápido para ti? Como isso é possível? Tua vida deve ser terrivelmente monótona. Com leve surpresa, o anacoreta levanta os olhos para mim. Certamente, o tempo passa rápido para mim. Rápido demais até. Parece ser pagão. Eu? Não, não exatamente. Eu fui criado na fé cristã. Bem, como então podes perguntar se o tempo se arrasta para mim? Tu deverias saber como se ocupa um anacoreta. O tempo se arrasta apenas para os ociosos. Perdoa-me de novo. Minha curiosidade é grande. Com que te ocupas? És uma criança? Para começar, tu vês que estou lendo e depois tenho meus horários regulares.
mas não vejo nada com que poderias te ocupar aqui. Já deves ter lido esse livro várias vezes. E se forem os 4 evangelhos, como suspeito, tu já deves sabê-los de cor. Como é infantil a tua fala. Não sabes que é possível ler um livro muitas vezes? Talvez tu até quase o saibas de cor. Mesmo assim, quando olhares de novo para as linhas à tua frente, certas coisas podem te parecer novas, ou podes até mesmo ter pensamentos totalmente novos, que não tiveste antes. Cada palavra pode ter um efeito criativo em teu espírito. E, finalmente, quando deixaste de lado o livro por uma semana e voltas a pegá-lo após teu espírito ter passado por diferentes transformações, terás mais de uma luz nova. Tenho dificuldade em entender isso. As palavras no livro são sempre as mesmas. Certamente um conteúdo muito maravilhoso e profundo, até mesmo divino, mas não tão rico ao ponto de preencher inúmeros anos. Tu és surpreendente. E como é que lês este livro sagrado? Realmente vês sempre o mesmo significado nele? De onde vens? Certamente és um pagão. Eu te peço, por favor, não me leves a mal se eu falar como um pagão. Deixa-me apenas conversar contigo. Estou aqui para aprender contigo. Considera-me o aluno ignorante que sou em teus assuntos. Se te chamo pagão, não toma isto como um insulto. Também eu costumava ser um pagão e pensava, como bem me lembro, exatamente como tu. Como então eu poderia culpar-te por tua ignorância? Eu te agradeço por tua paciência. No entanto, importa-me muito saber como lês e o que tiras do teu livro. Não é fácil responder à tua pergunta. É mais fácil explicar as cores a um cego. Antes de mais nada, deves estar ciente de uma coisa. Uma sequência de palavras não possui apenas um sentido. As pessoas se esforçam apenas por atribuir um único sentido às sequências de palavras. Esta ambição é mundana, ilimitada e pertence aos níveis inferiores do divino plano de criação. Nos níveis mais altos da percepção dos pensamentos divinos, reconheces que as sequências de palavras possuem mais de um sentido válido. Somente ao onisciente é dado conhecer todos os sentidos das sequências de palavras. Nós nos esforçamos progressivamente por reconhecer alguns significados adicionais. Se eu te entendo corretamente, estás dizendo que também as escrituras sagradas da Nova Aliança possuem um sentido duplo, um sentido exotérico e outro esotérico, como alegam alguns eruditos judeus em relação a seus livros sagrados. Longe de mim esta superstição maligna. Percebo que és totalmente inexperiente em assuntos divinos. Devo admitir minha profunda ignorância nestas coisas, mas estou ávido demais para conhecer e entender o que entendes como
sentido múltiplo das sequências de palavras. Não sou capaz de dizer-te tudo o que sei sobre isso. No entanto, tentarei explicar-te pelo menos os elementos. Para tanto, quero, por causa de tua ignorância, começar por outro lugar. Pois deves saber que, antes de me familiarizar com o cristianismo, eu era um retórico e filósofo na cidade de Alexandria. Eu possuía um fluxo considerável de alunos, entre eles muitos romanos, também alguns bárbaros da Espanha e da Gália. Eu lhes ensinei não só a história da filosofia grega, mas também os sistemas mais novos, entre eles o sistema de Philon, que nós chamamos o judeu. Ele era uma mente esperta, mas fantasticamente abstrata, como os judeus costumam ser, e, além disso, um escravo de suas palavras. Eu acrescentei meu próprio sistema e teci uma rede atroz de palavras, na qual emaranhei não só meus ouvintes, mas também a mim mesmo. Nós nos deleitamos terrivelmente com palavras e nomes, nossas próprias criaturas miseráveis, e lhes atribuímos uma potência divina. Sim, até acreditávamos em sua realidade e julgávamos possuir o divino e tê-lo fixado em palavras. Mas Fílon, o judeu, se é dele que falas, foi um filósofo sério e um grande pensador. E nem mesmo João, o teólogo, o desdenhou, pois transferiu algumas ideias de Fílon para o seu evangelho. Estás correto. Este é o mérito de Fílon. Ele criou língua, como tantos outros filósofos. Ele pertence aos artistas da língua. Mas as palavras não devem tornar-se ídolos. Não te entendo aqui. Não diz o Evangelho segundo João: Deus era a palavra? Parece-me que aqui a mesma visão que antes rejeitaste é expressa claramente. Cuida-te para não te tornares um escravo das palavras. Aqui está o Evangelho de João. Lê a partir daquela passagem que diz: Nela estava a vida. O que João diz ali? E a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, de nome João. Eu te pergunto, este Logos era um conceito, uma palavra? Era uma luz, um homem, na verdade, que viveu entre os homens. Vês que Fílon emprestou a João apenas a palavra e o conceito, para que João tivesse à sua disposição, além da palavra luz, também a palavra logos, com seu significado especial para expressar o Filho do Homem. Em João, o significado do logos é dado ao homem vivo. Filon, porém, atribui ao logos, ao conceito morto, a vida divina. Vejo agora o que queres dizer. Esse pensamento é novo para mim e me parece especialmente digno de reflexão. Até agora, sempre me pareceu que justamente isso era o significativo em João.
que o Filho do Homem era o Logos, elevando assim o inferior ao espírito mais alto, ao mundo do Logos. Tu, porém, me levas a ver o assunto de modo invertido, ou seja, que João traz o significado do Logos para o nível do homem. Aprendi a ver que João tem até o grande mérito filosófico de ter elevado o significado do Logos ao nível do homem. Tu tens opiniões curiosas que atiçam minha curiosidade ao máximo. Como é isso? Entendes que o humano está acima do Logos? A esta pergunta responderei dentro dos limites de tua compreensão. Se, para Deus, o humano não tivesse sido mais importante do que tudo, ele teria se revelado como filho não na carne, mas no Logos. Isso faz sentido para mim, mas confesso que esta concepção me surpreende. Surpreende-me especialmente que tu, um anacoreta cristão, tens chegado a tais opiniões. De forma alguma tinha esperado algo assim de um anacoreta. Tu tens, como já percebi, uma ideia completamente errada de mim e minha vida. Podes ver nisto um pequeno exemplo de minha ocupação. Passei muitos anos somente com o processo de mudar o que aprendi. Tu também já mudaste alguma vez o que aprendeste? Bem, então deverias saber quanto tempo isto exige. E eu era um mestre bem-sucedido em sua disciplina. Como sabes, para esse tipo de pessoas, é difícil ou até mesmo impossível mudar o que aprendeu. Sua segunda palavra é: sim, se eu fosse mais jovem. Isto pode ajudar-te a imaginar quanto tempo precisei para mudar o que aprendi. Mas vejo que o sol já se pôs. Em breve será totalmente escuro. A noite é o tempo do silêncio. Eu te mostrarei teu lento noturno. Precisarei da manhã para o meu trabalho, mas após o meio-dia, podes voltar para mim se quiseres, e então continuaremos nossa conversa. Ele me leva para fora da cabana. Escuras sombras azuis cobrem o vale. O ar é indescritivelmente claro. As primeiras estrelas já cintilam no céu. Damos a volta numa rocha. Estamos diante de um túmulo de pedra egípcio. Ele me leva para dentro. Próximo à entrada está um monte de caniço coberto por esteiras. Num bloco de pedras há um jarro de água. Ao lado, numa mesa branca, tâmaras secas e um pão preto. Aqui estão o teu lugar e a tua refeição noturna. Dorme bem. Não te esquece de tua oração matinal quando o sol se levantar.